Videozão do Ciência Todo Dia do nosso grandíssimo Salsicha. É Salsicha? Que chamou ele? O Salsicha, né? Do Scooby-Doo. Enfim. Vamos reagir aqui ao vídeo Por que todo mundo não fala a mesma língua. Nunca parei pra me perguntar isso, mas... Por quê? Já pararam pra pensar como que seriam as coisas se todo mundo falasse o mesmo idioma no planeta inteiro? Será que as coisas seriam... Será que os povos seriam mais iguais? No sentido de que, assim... A gente nunca se misturou tanto por causa dos idiomas, né? Então fica cada um no seu grupo, entre aspas. Vamos dizer assim. Será que tudo seria muito mais globalizado se todo mundo falasse a mesma língua? Não sei se seria melhor. Enfim, vamos reagir a esse videozão aí. Agora. Saluton, que eu vi fartas. Bom verão Quem? ao Cienko Kyutag. Calma Quem? aí, não precisa mudar a configuração de idioma no YouTube, tá tudo certo. Isso foi só uma saudação em uma outra língua. Não é uma língua oficial de nenhum país. Na verdade, não é nenhuma língua natural, digamos assim. Mas eu garanto que ela existe de verdade. Fica até o final do vídeo que Oi? você vai entender direito essa história. Mas antes de a gente chegar lá, eu não sei se você já parou pra pensar em como tudo seria muito mais fácil se a humanidade inteira falasse a mesma língua. A Exatamente. comunicação entre as pessoas do mundo todo seria bem mais prática e eficiente. Por que então isso não acontece? Afinal, se os seres humanos andam, pulam, dormem, fazem tanta coisa igual, por que todo mundo não fala igual também? A verdade é que os primeiros humanos já se expressavam muito antes do surgimento de qualquer idioma. As formas de comunicação não verbal sempre existiram entre os nossos ancestrais. E até em outros animais, como esse cachorro aqui abanando o rabo para mostrar felicidade. Será que o destino da humanidade em algum momento todo mundo vai... Porque assim, o inglês é meio que o idioma universal, digamos assim, né? Será que em algum momento, se a humanidade durar até lá, o inglês, ou, não sei, pode acontecer com outros idiomas, vai ser globalizado e todo mundo vai falar inglês? As línguas nativas de cada lugar... Porque cada vez mais as pessoas têm mais acesso, né? Acho que nem uns 10 mil anos. Será que demoraria tanto assim? Cada vez que as pessoas tendo mais acesso a aprender, isso leva as gerações futuras já começarem sabendo, né? Eu acho que as pessoas que aprendem inglês hoje devem ter a tendência, tipo, de se tiverem filhos, já colocarem para eles aprenderem o idioma desde cedo. Eu suponho. Deixa um like para essa fofura. Seja com os gestos ou expressões faciais capazes de transmitir ideias de medo, nojo, felicidade ou tristeza, seres humanos já se comunicavam muito antes de as palavras serem inventadas. Existiam também os desenhos. As famosas pinturas rupestres permitiam que os humanos do passado se expressassem e deixassem registrados pequenos fragmentos da história da nossa espécie. Pessoas, animais, a natureza e até os primeiros mapas foram eternizados nas paredes das cavernas algumas dezenas de milhares de anos atrás. Mas e quanto à fala? Quando foi que seres humanos se diferenciaram de vez dos outros animais e passaram a se comunicar através das palavras e dos idiomas? Para o biólogo Charles Darwin, considerado o nome mais importante dos estudos sobre a evolução das espécies, a nossa linguagem surgiu justamente a partir da imitação dos animais. Ainda no século XIX, Darwin escreveu: "Não posso duvidar que a linguagem deve sua origem à imitação e modificação, auxiliada por sinais e gestos de vários outros sons naturais, as vozes de outros animais e os próprios gritos instintivos do homem." Outros cientistas apontam diferentes explicações para o surgimento da comunicação verbal. Para alguns pesquisadores, os primeiros sons imitavam não só os animais, mas os próprios gestos manuais do ser humano. Por exemplo, o som de pode ter dado origem ao som de pá. O som de pode ter dado origem ao som de shh. E por aí vai. Tem também quem diga que tudo começou com as interjeições. Aqueles sons que a gente solta até sem querer de surpresa, prazer ou dor, por exemplo. Ou seja, talvez a primeira palavra da história tenha sido o ai de um Neandertal que deu uma topada na mesinha de centro da caverna. Outra teoria aponta que a comunicação verbal nasceu do trabalho coletivo. Apenas sons, não palavras de fato. Em uma tentativa de sincronizar o esforço muscular. Tipo quando você e os seus amigos precisam carregar um objeto pesado juntos. Salve, e falam Bob. 1, 2, 3, já! Mas sem que existissem as palavras 1, 2, 3 e já. É tudo na base dos grunhidos.
No fundo, é possível que a resposta correta seja todas as anteriores. Ou seja, os seres humanos não acordaram de um dia para o outro se comunicando perfeitamente. Não. Aos pouquinhos, a nossa linguagem foi surgindo através de barulhos aqui e gemidos ali. E aí, ao longo do tempo, o nosso aparelho fonador foi se desenvolvendo, permitindo que uma amplitude cada vez maior de som saísse da nossa boca. E então os humanos foram, aos poucos, batizando cada um dos objetos ao seu redor com nomes e sons diferentes. Além disso, em algum momento, a linguagem humana sofreu uma mudança única na história da evolução, a capacidade de ser criativo com a linguagem. Por exemplo, a frase Pedro Abacaxi acabou Yorkshire provavelmente nunca foi dita antes. Esse tipo de criatividade não tem precedentes em outros animais. A linguagem animal é direta. Um cachorro abanando o rabo é sempre um cachorro feliz. Já a linguagem humana tem bem mais camadas de complexidade. E o exato mesmo sinal pode significar coisas diferentes em situações diferentes. Por exemplo, eu amo a minha equipe que tá comigo aqui nessa sala. Ou eu amo a minha equipe que tá comigo nessa sala. Além de ter linguagem, os humanos também criam linguagem de formas diferentes, na forma de sinais, escrita ou língua oral. Um processo que deu origem às mais de 400 mil palavras que existem só em português, além das outras milhões de palavras. 400 mil? Rapaz, eu devo saber umas 50. 50 mesmo. Palavras em milhares de idiomas ao redor do mundo. Esse é o tema de estudos de uma grande área do conhecimento chamada linguística. Nomes como Ferdinand de Saussure, Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky dedicaram suas vidas a entender e tentar explicar como funciona a sistematização das línguas humanas. O primeiro idioma de que se tem conhecimento foi o chamado proto-indo-europeu. Ele foi a raiz da maior parte das línguas que são faladas no mundo até hoje em dia. E quando eu digo raiz, é porque a gente pode pensar exatamente como se fosse uma árvore. A raiz cresce e dá origem ao tronco, que por sua vez se divide em uma série de galhos. E foi assim que aconteceu com a nossa linguagem. A árvore do proto... E onde tá o tal do... É o húngaro que fala que é uma língua super estranha? O indo-europeu não foi a única nessa floresta da comunicação humana, mas foi certamente a que mais cresceu e a que mais gerou frutos. Todos esses idiomas nasceram daquela raiz em comum. Em alguns casos, essa ramificação aconteceu ainda lá atrás no passado. É uma das... Por isso que, sei lá, o inglês é tão diferente do nepalês. Já o português e o espanhol, que se distinguiram há bem menos tempo, têm muito mais semelhanças. Não se sabe o local exato onde o proto-indo-europeu surgiu, mas cientistas acreditam que tenha sido mais ou menos onde hoje fica a Turquia. Acho que é estranhas pra região, um negócio assim, que o Atrox falou, que tipo, o idioma daquele local, tipo, não tem vínculo com os locais. Eu não sei explicar direito isso, mas tem alguma parada disso aí. Não sei se é no húngaro também, ou se é em outro idioma, no búlgaro, sei lá. Não se sabe o local exato onde o proto-indo-europeu surgiu, mas cientistas acreditam que tenha sido mais ou menos onde hoje fica a Turquia. E aí, conforme os seres humanos foram migrando pelo mundo, as línguas também foram se diferenciando. Além disso, as guerras e as invasões de terra também levaram à proliferação de idiomas. Por exemplo, quando os romanos conquistavam uma região, eles levavam o latim, mas ao mesmo tempo, eles também absorviam palavras dos idiomas locais das terras que foram ocupadas. Pode ter a ver com isso aí, não? E aí, não? imagine esse processo acontecendo o tempo inteiro durante milhares de anos, nos mais diversos cantos do mundo. O resultado foi a subdivisão daquele primeiro idioma original em milhares de línguas super diferentes entre si. E são literalmente milhares. No mundo todo existem cerca de 7.000 idiomas diferentes. Só no Brasil são mais de 200. A maioria absoluta é de línguas indígenas, como Guarani, Yanomami, Guajajara e tantas outras. E tem ainda comunidades que falam línguas estrangeiras, como o pomerano, que é parecido com o alemão e é utilizado especialmente em algumas cidades capixabas e do sul. Além, é claro, de Libras, a língua brasileira de sinais, e uma das línguas oficiais do Brasil. E a propósito, para quem não sabe, cada lugar tem a sua própria língua de sinais. Ela não é universal. Eu não Existem sabia. algumas centenas no mundo afora. Mas voltando para as línguas faladas, assim como acontece no Brasil, outros países têm situações parecidas. Ou seja, em boa parte dos lugares, a maioria da população se comunica em somente um ou dois idiomas. É engraçado, né? Porque você para pensar assim, o humano é um animal, assim como os outros animais. Só que os humanos, eles não se comunicam igual. Todos os cachorros falam cachorrês, por exemplo. Todos os gatos falam gatês. E assim por diante. Agora, nem todos os humanos falam... Não existe uma língua humanês, sei lá.
Vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí grupos bem menores falam uma imensa variedade de idiomas, que existem mesmo com poucos falantes. Colocando isso em números, a gente pode dizer que 94% dos habitantes da Terra falam só cerca de 10% das línguas que existem. Ou seja, mais de 90% dos idiomas estão na boca de somente 6% da população mundial. Se essa informação, por um lado, é impressionante, por outro, ela é preocupante. Afinal, isso quer dizer que grande parte da riqueza cultural da humanidade só sobrevive graças a uma parcela muito pequena da população. Ou seja, com o tempo, muitas dessas línguas podem acabar sendo extintas. Foi Na o que eu verdade, falei. isso é No até fim, algo vai tudo bastante virar comum. inglês. Em média, de acordo com a Unesco, a cada 2 semanas, uma língua deixa de existir na Terra. E eu espero que a próxima não seja 2 minha. semanas? Nesse ritmo, até o final desse século, metade daquelas 7.000 línguas que eu falei podem simplesmente desaparecer. E aqui vale a gente diferenciar o conceito de língua extinta de um outro conceito importante, o de língua morta. O exemplo mais famoso de língua morta é o latim. O latim ainda existe. Muitas pessoas falam latim. Padres rezam missa em latim, o Harry Potter faz feitiços em latim, cachorros vivem latindo. Mas o latim não é o idioma nativo de ninguém. Ou seja, ninguém vai aprender intuitivamente o latim, como acontece com o português no Brasil, o inglês nos Estados Unidos e por aí vai. Até porque ele não é a língua oficial de nenhum país. Ou melhor, pra ser bem Isso é uma preciso, língua morta. ele até é do Vaticano. Mas aí é um caso bem à parte. É um país com menos de 1.000 habitantes do tamanho de uma praça. O fato é que nenhum ser humano cresce ouvindo latim na família, na escola ou na televisão. Todo mundo precisa parar para estudar a gramática e o vocabulário se quiser saber falar. E isso, é claro, exige muito esforço, salve. muito Obrigado pela tempo moitinha, e faz mano. com que pouca gente saiba falar latim fluentemente. Se já é trabalhoso aprender um novo idioma, imagina não quer falar... Língua extinta provavelmente é que ninguém sabe, então, né? Não tem como alguém aprender ela. Senão ela não seria uma língua extinta. Por pouquíssimas pessoas. Isso leva a gente a se perguntar, e se não fosse preciso aprender vários idiomas para se comunicar com todo mundo? Afinal, por mais que você seja um apaixonado por estudar línguas, é impossível saber falar todas elas. Mas e se a gente tentasse escolher uma só e transformasse ela numa espécie de língua universal? Por que o ser humano já nunca é fez meio isso? que escolhido, Bom, né? não foi por Só precisa falta de todo tentativa. mundo aprender. O exemplo mais famoso é o Esperanto, um idioma artificial idealizado pelo polonês Ludwig Idioma Zamenhof artificial? no final do século XIX. Ele vivia numa cidade que pertencia na época ao Império Russo, onde se falavam várias línguas diferentes. E por isso ele se perguntou, como seria se existisse um idioma único para todos os povos? Mas então ele Seria não quis muito mais ficar só fácil. Esperanto e decidiu agir. Ok, desculpa. Zamenhof pegou o fone... Risada do Carlos Alberto para essa piada dele. Fonemas eslavos, se inspirou em palavras latinas e imitou estruturas comuns em vários idiomas, como o adjetivo antes do substantivo, que é o típico do inglês. Para facilitar o aprendizado, ele utilizou regras simples, como por exemplo, só 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. O resultado foi a criação da mais importante língua artificial do mundo. Hoje o Esperanto tem quase 10 milhões de pessoas que sabem falar com algum nível mínimo de fluência. Ele é usado em alguns eventos internacionais, Nunca ouvi em falar transmissões disso. na internet, na literatura, na música, Esperanto. e também foi o idioma que eu usei naquela saudação no início desse vídeo. Além disso, só o Wikipedia tem mais de 350 mil artigos em Esperanto hoje em dia. Mas o Esperanto não é o único idioma artificial já inventado pelo ser humano. Existem Caralho. outros projetos parecidos, como o Novial, o Ido e também a Interlíngua. Essa última é chamada língua auxiliar porque ela se baseia na existência de palavras parecidas em vários idiomas do mundo. E boa parte desse vocabulário vem das línguas latinas, mas existem termos de outras partes da Terra que são entendidas por muita gente. É o caso das palavras kimono, iglu e vodka, por exemplo. E como resultado, dá para escrever textos como esse aqui, que tá no site da União Brasileira Pro Interlíngua. Eu não sei se a minha pronúncia de interlinguês está em dia, mas eu vou tentar. Le 900 milhões de pessoas que parlam português, francês, espanhol, italiano, romaniano, etc. E mesmo le parlantes de inglês compreendem um texto técnico em interlíngua sem estudo prévio. E aí? Caralho. Conseguiram entender? É um exemplo de texto. Mas praticamente tudo que ele falou aí foi algum derivado do latino, não é? Do latim, do latino. Do latim. Compreensível para falantes de vários idiomas diferentes, mesmo que nunca tenham estudado uma outra língua. Mas além dessa tentativa... Se uma pessoa em inglês ouvir isso aí, ela não vai entender. Não vai entender. Pessoa que só fala inglês, ela não vai entender. Ela vai entender? Será que ela vai entender? Porque a interlíngua, a ideia é que todo mundo entenda, não é? Então. Dos Estados Unidos entende? Compreensível para falantes de vários idiomas diferentes, mesmo que nunca tenham estudado uma outra língua. Mas além dessa tentativa de comunicação internacional, as línguas e outras formas de comunicação... No caso, facilitaria o aprendizado, né? Já que tem muita coisa... Só serve para quem fala alguma língua romântica.
Romântica? Nunca ouvi falar com esse termo. São artificiais podem ser criadas por outros motivos, inclusive artísticos. É o caso do Nadsat, inventado pelo escritor Anthony Burgess para o seu livro Laranja Mecânica. Quem já leu essa obra ou assistiu o filme do Stanley Kubrick Vou aprender interlíngua para fazer live em interlíngua. Pelos Drugs que saíam dando Douchoks no Gulliver dos outros. Ou Eita. em português, dos trombadinhos que se juntavam para dar pancada na galera por aí. E tem também o Klingon, que é ainda mais impressionante. É um idioma totalmente estruturado, até mesmo com uma gramática própria, desenvolvido pelo linguista Mark Okrand para a série Jornada nas Estrelas. Klingon Ma. Existem livros publicados em Klingon, eventos anuais para promover o idioma, e até o caso de um pai americano que passou os primeiros 3 anos da vida do filho dele se comunicando só em Klingon, supostamente para entender como que funciona o processo de aprendizagem desse idioma por parte das crianças. Como é que fala ideia de jirico em Klingon? Mas nem o Klingon e nem a interlíngua, nem mesmo o Esperanto foram capazes de fazer o mundo inteiro falar a mesma língua. É que um idioma fabricado em laboratório, digamos assim, enfrenta muitas dificuldades para ser incorporado na vida real das pessoas. Afinal, lembra que eu falei agora há pouco sobre o latim? Assim como uma língua morta, as línguas artificiais não são oficiais de nenhum país. Não são oficiais, você não usa ela no dia a dia, então meio que é difícil você passar a usar. É a mesma coisa para quem vai aprender inglês, mano. Se você não experienciar a sua vida em volta em tudo no idioma que você quer aprender, você dificilmente vai ficar fluente ou bom o suficiente. Você precisa viver aquilo todo dia. Escutar, ler. Elas não estão presentes no cotidiano de ninguém. Tá, tirando da criança que teve que ouvir o pai falar Klingon por 3 anos. Mas será de que essa resto, criança a aprendeu gente a falar só tem Klingon? acesso aos idiomas artificiais se parar para estudar e aprender tudo do zero. E esse processo enfrenta muitas barreiras. A principal delas é o acesso à educação no mundo. Basta pensar, por exemplo, nas escolas brasileiras. Em muitas delas, os alunos mal têm aula suficiente de português. Um segundo idioma como inglês, então, nem se fala. Não é à toa que só 1% da nossa população tem fluência em inglês. Imagine, então, 1%? o desafio que seria ensinar uma língua ainda menos utilizada como o Esperanto. Fora que a gente tá falando de apenas um dos mais de 200 países do mundo. Essa situação é ainda mais delicada em outros lugares. A maior parte dos países não tem muito a ganhar adotando uma outra língua no lugar das línguas da sua população, especialmente quando tradução em línguas francas como inglês e francês se mostram suficientes para a comunicação internacional. E por isso, por mais que alguns de nós quisesse, a verdade é que dificilmente um dia o mundo inteiro vai ser capaz de se entender numa só língua. E na verdade, parando pra pensar agora, eu vi os caras com fone e eu me lembrei, acho que com a melhoria das inteligências artificiais, na verdade isso vai passar a cada vez ser menos necessário. A própria... Não sei como é que funciona em os outros aparelhos, mas a própria Samsung tem uns fones novos aí. Eu não sei se tem, eu não sei se depende do aparelho ou se é os fones que ele já tem sistema, ele já consegue traduzir pra você simultaneamente, mano. As coisas que as pessoas falam. Então a pessoa tá falando com você e você tá ouvindo no fone a tradução em tempo real pela inteligência artificial. Pra que eu vou aprender a falar outro idioma? Se eu não preciso. Por um lado, isso pode parecer uma má notícia para algumas eu falei parecendo... Sei lá, não sei porque eu falei assim, eu falei meio estranho. pessoas. Mas vamos pensar pelo outro lado. A grande variedade de idiomas que existem no mundo é algo Eu quero fantástico. falar italiano, assim como sei lá. diferentes povos têm as suas leis, as suas religiões e até Mão os seus de coxinha. calendários, eles Eu não ouvi todos, nada. o mundo inteiro vai ser capaz de se entender numa só língua. Por um lado, isso pode parecer uma má notícia para algumas pessoas, Acabou mas vamos do pensar pelo outro lado. A grande variedade de idiomas que existem no mundo é algo fantástico. Assim como diferentes povos têm as suas leis, as suas religiões e até os seus calendários, eles também têm as suas línguas. Elas são parte fundamental da cultura de cada grupo e de cada nação. Estudar novas línguas estimula nosso cérebro e melhora nossa memória. E serve também como hobby para muita gente, que se diverte aprendendo um pouco mais sobre o mundo através do idioma de cada lugar. E também é uma prática que motiva muitas pessoas a fazer as malas e conhecer outros países, na busca por uma experiência de imersão em uma realidade diferente. E que até mesmo sem viajar, já serve para ampliar o nosso repertório cultural. Assistir um filme em outra língua ou ouvir uma música em um idioma diferente, ainda que a gente nem entenda direito o que diz a letra, são sensações que fazem a gente se transportar pelo mundo mesmo sem sair de casa. Por isso, não tem problema se a humanidade nunca vier falar a mesma língua. No fim das contas, isso pode servir como um incentivo a mais para a gente conhecer o mundo. São centenas de países, milhares de idiomas, milhões de palavras, bilhões de pessoas e infinitos motivos para se encantar com essa espécie tão fascinante que é o ser humano. Korendankon, Kajgis Laventonam Foron.
Entendi tudo que ele falou no final. Interessante, muito bom aí esse react do Ciência Todo Dia. Mas eu ainda acho que não deu certo com idiomas artificiais, mas se quisesse fazer talvez com o idioma real, como o inglês, talvez seria possível meio que normalizar tudo. E é isso. Até eu, assim, mesmo eu não sendo fluente em inglês, eu entendo bem. E às vezes eu consumo conteúdos assim em inglês naturalmente que eu nem percebo, mano. Então, isso vai meio que se tornando comum. Isso porque eu os vejo pouco. Eu não pratico inglês nem nada. Enfim, acaba o nosso react aí. Chega de papo.